Bom, vamos falar então agora um pouco dos dados de safra e a gente já preparou aqui um pouco da radiografia do que as nossas equipes devem encontrar a campo. E essa que é uma safra que a gente pode caracterizar ela como uma safra que teve o melhor calendário de plantio dos últimos anos. Se ano passado a gente falava muito para vocês que a safra passada havia sido a safra mais atrasada de todas em termos de calendário de plantio, essa é o contrário, é uma safra aí que aconteceu muito rápido o plantio, muito em função também do plantio de soja, que havia sido muito adiantado, e o mesmo acontece para o milho. Isso não significa que a gente não tem problemas, nós vamos falar aqui um pouco do desenvolvimento, vocês vão ver que em algumas regiões a gente passou por alguns dias de seca e isso já prejudica um pouco o potencial. Mas eu queria trazer alguns números para vocês aqui que ilustram o calendário de plantio e o risco climático dessas lavouras de milho. A começar pelo Mato Grosso e pelo oeste do Paraná, que são as duas principais regiões de produção de milho do Brasil e que de fato esse ano registram aí as melhores condições de plantio. Bom, a gente separa o calendário de plantio do milho com um período de condição aqui de plantio ideal, que a gente fala que ocorre até a primeira semana de fevereiro, aqui no caso para o Mato Grosso, um período de plantio de baixo risco, que seria a segunda e a terceira semana de fevereiro, e daí começa a entrar os períodos de maior risco, né? Um médio risco para a última semana de fevereiro, e tudo que é plantado em março a gente coloca já que é um milho de alto risco. Na verdade, a gente costuma fazer muito essa divisão do milho plantado ainda em fevereiro e no milho plantado pós-fevereiro, né? Já entrando ao longo do mês de março, que tem mais problemas. E olhando aqui, tirando o Mato Grosso como exemplo, essa é uma safra que 80% das lavouras do Mato Grosso foram implantadas aqui com uma condição ideal ou ainda de baixo risco. Se olharmos aqui o que está entre médio e alto, estamos falando de 20%. Se compararmos com a safra passada, esses 20% aqui eram 53%, em função muito do atraso que ocorreu na safra passada. Da mesma forma, falando do Paraná, nós temos 63% das nossas lavouras implantadas aí com condições ideais, dentro do nosso calendário. Apenas aqui 37% das lavouras entraram num período de risco um pouco maior, que quando comparado com a safra passada, isso aqui correspondia a 88%. Então, na safra passada, 88% das lavouras estavam sob risco. O estado de Goiás, se a gente olhar aqui, a gente tem 42% das lavouras implantadas com condições ainda bastante favoráveis, então, por consequência, temos 58% em risco. Na safra passada, esse número para o Goiás era de 45%. Então, a gente tem um período de mais risco para essas lavouras de Goiás e o mesmo acontece para Minas. Para Minas Gerais, apenas 14% das lavouras estão implantadas dentro dessa condição aí de baixo risco e 86% dentro de alto risco. Ano passado esse número ainda era bastante alto também, a gente estava falando aí de 76%, mas a gente tem que destacar que esse ano então a gente tem dois estados aqui que acabam fugindo um pouco da condição ideal de plantio do milho segunda safra. Se a gente quiser transformar isso aqui em dias de atraso ou mudança em relação ao calendário, a gente pode dar uma olhada nisso daqui. Se a gente considerar o plantio até o dia 28, que é aquele ponto de corte que geralmente a gente fala, depois de março é as lavouras que estão em mais risco, a gente vai olhar aqui o Mato Grosso, a gente tem aí em torno de uns 16 dias de antecipação em relação à safra passada. Paraná, segundo estado aí mais importante na produção do milho segunda safra, teríamos 23 dias de antecipação em relação à safra passada. Lembrando que a safra passada foi muito problemática. O mesmo acontece aqui para o Mato Grosso do Sul, 14 dias, estado de Goiás, 10 dias de antecipação. Porém, quando a gente olha para Minas, olha só, temos 8 dias aqui de atraso em relação ao calendário da safra passada, que já não foi um calendário muito bom para o estado de Minas.